Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos começando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, trazendo informações muito importantes e reflexões para ajudar com que nossa semana seja muito melhor e certamente será. E por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza absoluta que se você está aqui no nosso Portal do José, é porque você é uma dessas pessoas que consegue preservar a sua sanidade mental. Isso não é pouca coisa, né? Diante de tantas informações pesadas que a gente recebe de fora do nosso país, ao ver também criaturas aqui no nosso país o tempo todo num processo de insanidade que parece que não tem fim. Enfim, quando a gente consegue identificar, consegue ter as informações, consegue saber por que essas pessoas se comportam, esses grupos se comportam dessa maneira, os interesses que eles defendem e como a gente pode fazer para nos defender e defender o nosso país desse processo todo, a gente consegue, pelo menos, ter uma tranquilidade, uma sabedoria para lidar com tudo isso, né? É o propósito aqui do nosso portal. Então, vamos aqui tratar dos temas. Ontem eu fiz 2 encontros com vocês, onde eu peguei mais firme, mais pesado, classificando a figura do presidente norte-americano como um gangster, um assassino. Quando eu digo essas expressões, os algoritmos dão uma bloqueada, né? Eles não espalham para todo mundo ou para muitas pessoas o nosso conteúdo. Mas mesmo assim, nós chegamos a muitas pessoas e hoje no canal de cortes eu coloquei um corte falando exatamente, sublinhando o que representa essa figura, o mal que ele está causando ao mundo e o mal que ele está causando reflexamente ao nosso país com os seus puxa-sacos, os seus puxadinhos, os seus vassalos, os traidores da pátria que estão aqui dentro do Brasil, que daqui a pouco vão tentar esconder essa conexão, mas nós vamos lembrar para todo mundo que a gente puder o que eles representam aqui no nosso país, né? Bom, antes de entrar nos temas, portanto, quero convidar você que chegou agora no nosso portal e está com a sua cabeça arrumada, para que você, antes de mais nada, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário. E se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que continua a crescer graças ao engajamento de vocês. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, é engraçado, parece que a gente adivinha algumas coisas, né? Eu ter feito ontem 2 programas, né, com vocês aqui, mostrando como há um escamoteamento, como se doura a pílula do fascismo, do nazismo, da figura assassina, criminosa, gangsteriana, que é o presidente dos Estados Unidos, os interesses que ele está defendendo, ou seja, interesses de grupos, não interesses do povo americano. O povo americano sofre também com o massacre midiático, o massacre das redes sociais, a ignorância que tem sido bombardeada o tempo todo por todo o nível de informação que eles recebem. Então, tem uma grande parcela da sociedade americana que está profundamente idiotizada. Eles são a reprodução daquilo que nós vemos aqui no Brasil, né? Do bolsonarismo, que sofre do mesmo problema. A diferença é que os norte-americanos têm muito mais eletrodomésticos, mas a ignorância é a mesma, né? Hoje, no editorial do Globo, eles dão uma faladazinha, né, sobre isso aqui, com esse editorial aqui, ó. Eu fiquei até surpreso. Estados Unidos completarão 250 anos com democracia em crise. Estudos comparativos demonstram que, sob Trump, liberdades e direitos civis estão em risco flagrante. Gente, ele virou um ditador. Aqui no artigo, em dado momento, eles falam o seguinte: talvez o exemplo mais ilustrativo seja a própria declaração do presidente, do Trump, né, que o único limite a seu poder é sua própria moral. Então, gente, olha só, para ele não vale o sistema jurídico, o sistema democrático, o parlamento, né, se é que a gente pode chamar os Estados Unidos hoje de um sistema democrático, né? Então é a sua própria moral e que apenas os tribunais e não o Congresso têm o poder de restringir sua agenda doméstica em certas circunstâncias. Então ele está perseguindo universidades, perseguindo jornalistas, perseguindo grupos que atuam de forma crítica em relação a ele e está atropelando governadores, prefeitos. Ele está a bandalha geral. Sequer para fazer uma guerra agora contra o Irã, ele submeteu essas iniciativas ao parlamento dos Estados Unidos. Ele deu um outro nome. Mas ele toda hora cai em contradição. Ele disse que não era a guerra, mas toda hora está dizendo que estão em guerra, que os Estados Unidos estão em guerra contra o Irã. E aí que nós chegamos no nosso país aqui com os estigmas e as pilantragens. A todo instante, você deve ter visto pelos veículos de comunicação, quando eles se referem
ao Irã, chamando de o regime dos ayatolás. Só que o Irã, gente, é uma república islâmica do Irã. É uma república porque eles votam nos seus representantes. Como é que isso pode ser tão simplificado? Claro que isso tem um propósito de estigmatizar, né? As mulheres votam no Irã. O Irã tem várias correntes políticas. Claro que dentro do sistema, claro que eles têm essa visão religiosa também, e tem um líder ali que funciona como uma espécie de conselheiro geral, ou a última palavra é um poder moderador, se a gente puder dizer assim, né, de tudo que acontece no país. Mas a mulher vota no Irã e ela pode, inclusive, ser eleita também, né? Enfim, como nas democracias. Então, a coisa, quando é simplificada dizendo que é a república ou o regime dos ayatolás, pô, então o certo seria chamar nos Estados Unidos o regime dos gangsters. Porque se você for ver objetivamente o que acontece lá é o seguinte, ó, quem está no poder nos Estados Unidos é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro e compra o poder político nos Estados Unidos. 10 bilionários que mais doaram dinheiro para a campanha de Trump. Então, gente, é um país, os Estados Unidos hoje, que tem uma democracia que é uma coisa totalmente esfrangalhada. Cada estado tem um sistema, cada estado tem uma série de limitações, cada estado tem uma forma de votação, de realizar o processo eleitoral. O voto, por ser facultativo, faz com que muitas pessoas nem compareçam ao processo eleitoral porque sabem que é um lado ou outro e não muda absolutamente nada para a vida do cidadão norte-americano. E aí, quando eles veem que os grupos que chegam até o poder só conseguem fazer uma coisa, que é roubar do povo americano para concentrar grana cada vez mais nas mãos de quem está no poder, enfim, isso aumenta cada vez mais o descrédito do regime dos gangsters nos Estados Unidos, né? Então nós assistimos o tempo todo esse tipo de comportamento, né? O que está se vendo lá nos Estados Unidos agora é isso aqui, ó. Demissão de militar é desmantelamento de oposição que se forma dentro dos Estados Unidos. Grupos conservadores dentro dos Estados Unidos estão vendo que o que eles chamam de democracia já foi para o ralo há muito tempo com Donald Trump. E aqui no Brasil o que a gente vê é isso aqui, ó. Nós não podemos esquecer que essa gente aqui, qual o compromisso dessa gente aqui com o nosso país, com a nossa pátria, com o povo brasileiro? Quando tudo que eles fizeram nesses últimos tempos foi puxar o saco e atender aos interesses dos Estados Unidos, especificamente do grupo gangsteriano de Trump, contra tudo e contra todos. Está lá o Flávio Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos para fazer discurso que o Brasil ficaria, né, com uma espécie de satélite, uma espécie de colônia, de quintal dos Estados Unidos, para atender os interesses dos Estados Unidos contra a China. Então o cara está querendo colocar o nosso país a serviço dos interesses de uma outra nação. Isso não é entendido aqui no Brasil, não é denunciado de uma forma contundente pelos veículos de comunicação, né? Eu estou vendo o Flávio Rachadinha, o Brasil está travado, fazendo discursos genéricos nas redes sociais. Ele tem que ser o tempo todo colocado, ó, o senhor é uma pessoa que está no colo de Donald Trump. Um gangster que está fazendo o que está fazendo no mundo, está atingindo o nosso país, porque os preços aqui no Brasil, muito em breve vão subir de combustíveis, as coisas, porque isso vai acontecer no mundo, gente. O que Trump está fazendo lá, não tem uma solução rápida e uma solução que não vá fazer com que os preços no mundo inteiro aumentem. Aí, olha só, aquilo que eu acabei de falar com vocês. Olha como é que o jornal o Globo trata da República Islâmica do Irã. Regime dos ayatolás do Irã seguem de pé. Nos mais próximos dias determinarão sua sobrevivência, entenda a sucessão. Então, é sempre estigma, né? É aquilo que se chama semiótica. Os caras jogam alguns símbolos, algumas expressões, aí a pessoa absorve aquilo fica introjetado no inconsciente da pessoa e ela só consegue enxergar o quê? Uma ditadura, uma república religiosa, apedrejamento de mulheres, enforcamento de mulheres, morte de opositores, a selvageria, a barbárie. Portanto, eles podem ser mortos, né? Eles podem ser assassinados. Depois de uma campanha de quase uma lavagem cerebral aqui no Ocidente, aí é difícil até nós aqui que estamos no nosso portal, quantas vezes as pessoas falam, professor, mas eles apedrejam mulheres lá. Eu digo, mas vem cá, onde é que você está vendo essa informação? Eles mataram opositores. Bom, você está vendo onde? Da Globo News? Da CNN? Dos jornais que são impressos nos Estados Unidos, que têm os seus editoriais reproduzidos aqui no Brasil? Qual é a fonte de informação? Então, gente, olha,
Se a gente não tem uma percepção crítica do que acontece, a gente absorve sem nenhum questionamento por que essas informações chegam até a gente vai ter conclusões equivocadas. Quantas vezes eu digo aqui para vocês aquele pensamento filosófico de Hegel, que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação ou alienação. Ué, se a gente só recebe uma fonte de informações, a gente vai reagir. E é difícil a pessoa se descontaminar. Depois de muito tempo, a pessoa acreditando que aquilo é aquilo, não adianta você mostrar imagem, não adianta você mostrar evidência, reportagens, falar da história, que a pessoa já está contaminada, ela não vai refletir. Ainda bem que vocês aqui no nosso portal têm esse pensamento aberto, essa visão crítica, e vocês conseguem diferenciar as coisas. Trump confirma a morte de líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Olha só, gente, outra palavra também, né? O assassinato vira morte, parece que morte casual. Os iranianos estavam lá, o governo iraniano, os líderes religiosos, os militares estavam lá no seu território. De repente começa a receber mísseis e serem mortos, sem estar em guerra com ninguém. Aí isso vira assim, o assassinato vira morte. Fulano morreu. Trump diz que pode fechar cessar-fogo com o Irã até segunda-feira e ameaça confiscar petróleo. Gente, é o assaltante. O cara foi na Venezuela, o cara sequestrou, mandou sequestrar o presidente, com todas as críticas que se possa ter, mas era o cara do regime, né? O regime venezuelano. Foi sequestrado, gente, está nos Estados Unidos, não tem nem acusação contra o cara mais, contra Maduro, porque a de drogas caiu, e o Trump disse, olha, o Ministério Público aqui tem que arrumar acusação contra esse cara, porque esse cara fez muitas coisas. Mas que coisas? Então estão fabricando agora acusações contra o Maduro. Então, são nessas mãos que o mundo está hoje. Sem falar no extermínio que foi feito daqueles barcos todos que a gente ficou vendo aí pelas imagens que eles divulgaram, eles simplesmente se arvoraram em ser executores, julgadores, sentenciadores e executores de pena de morte sem nenhum tipo de processo. Então, gente, isso tudo é passado para todos nós com uma tranquilidade que as pessoas vão achando que isso é normal, que esse psicopata, esse gangster, esse criminoso, ele está fazendo as coisas dentro de alguma razoabilidade. Notícia de agora, chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã é morto em ataque. É morto, gente, ele é assassinado, o cara é assassinado. O Ayatollah, ele estava na casa dele, com a mulher dele, com os filhos, caiu um míssil lá. E as crianças que foram mortas, 170 crianças, mais de 170 crianças, meninas, foram mortas numa escola. Gente, isso não virou a comoção mundial. Nós temos a Anne Frank, né, que foi morta na Segunda Guerra Mundial. Uma pessoa virou um símbolo, virou história. Até hoje se fala dessa menina. Agora, se matam 170 meninas numa escola de uma forma absolutamente covarde, cruel. Isso não vira um escândalo? Não vira uma peça de acusação de genocídio, de crime de guerra contra o senhor Donald Trump e o senhor Benjamin Netanyahu? E ele ainda vai para as redes dizer, olha, estamos matando todo mundo. E aí aparece PowerPoint no Jornal Nacional mostrando o rosto das pessoas que foram assassinadas e vão dando X e vão mostrando substitutos. Assim, como se fosse a coisa mais trivial do mundo, né? Bom, aqui na América Latina, pelo menos, nós temos algumas lideranças que fogem dessa curva, né? E eu também parece que estava adivinhando, eu falei dessa semana de Gustavo Petro, e ele fez uma publicação muito interessante ontem, pedindo apoio ao presidente Lula para que o sistema do PIX seja implementado na Colômbia. Vamos torcer aí para essa história avançar, porque também é uma pessoa que está fazendo um contraponto muito interessante na América Latina, o presidente da Colômbia. O presidente da Colômbia defende PIX após crítica dos Estados Unidos. Peço ao Brasil que estenda o sistema. Então, fazemos votos aqui que a Colômbia se aproxime mais do Brasil ainda e se afaste cada vez mais dessas garras insanas da gangue de Donald Trump. Hoje até a Miriam Leitão fez um artigo sobre isso. O estranho caso da pressão americana sobre o PIX e a concessão que não será feita pelo Brasil. É isso aí. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. E olha, eu acho que a gente vai conseguir começar a mexer com essas palavras aí relacionadas a Donald Trump, né? Vamos conferir, vamos seguir em frente. Um grande abraço, tchau.